Isso aqui é o Senhor Jesus escrito. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre Cristo. Sobre Cristo. Em todos os livros da Bíblia, Cristo está apontado. Em todos. Nós precisamos crescer na palavra. Nós precisamos crescer nessa nova aliança. Nós sabemos que a nova aliança é a graça. E aí o segundo ponto para a gente crescer é o exercício. É o exercício. O bebê ele precisa se alimentar, ele precisa comer, precisa beber, mas ele também precisa se exercitar, ele precisa começar a andar, ele precisa começar a querer fazer as coisas. Aí quando vai pegando forma, precisa fazer um exercício, é bom para a saúde, senão fica fraco, precisa praticar um esporte, brincar na rua, e aí vai crescendo. Isso são exercícios para o crescimento do bebê. E agora falando do Espírito, nós precisamos se exercitar, precisamos se fortificar, precisamos ser robustos no Espírito, no poder do Senhor Espírito Santo em nós. E aí eu queria abrir o Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, vai nos ensinar como o Senhor Jesus cresceu. O Senhor Jesus ele é o modelo perfeito de todas as coisas. Glória a Deus. Se nós queremos aprender a ser homens e mulheres, nós precisamos ver como Jesus andou na terra. E o Senhor Jesus ele é o modelo de todas as coisas, em todas as áreas. E aí Lucas 2,52, falando sobre a infância de Cristo, vai dizer: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse versículo nos ensina que Cristo ele crescia em sabedoria, ele crescia na alma, no conhecimento. Cristo crescia em estatura, ele crescia no seu corpo natural, mas Cristo também crescia na graça. E a graça é espiritual. A graça é algo que a gente não entende. E esse é o exercício da vida cristã, é viver a graça. O ápice do cristianismo é viver a graça. O que todas as outras religiões batem contra o cristianismo é que a gente vive graça. E todas as outras religiões querem pregar salvação por obras, mas nós pregamos salvação pela fé mediante a Jesus Cristo. E isso ninguém entende, isso é loucura para o mundo. É loucura pregar um Deus crucificado que ressuscitou para nos salvar. Mas essa é a verdade do cristianismo, que só é entendida através do Espírito. E essa é a graça. A graça é o favor que nós não merecemos. Nós não merecemos. E é difícil viver a graça. É difícil porque a gente quer ter mérito. A gente quer ter mérito nas coisas que faz. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, no versículo 3, ele vai dizer a mesma coisa: cresçam na graça. Ainda mais falando sobre os últimos tempos, ele vai estar falando sobre os últimos dias, ele vai narrar acontecimentos, e aí ele vai dizer: olha, cresçam na graça, não deixe as pessoas te induzirem ao erro, cresça na graça, não tente merecer as coisas. Eu falei sobre oração e jejum, mas às vezes a gente ora querendo merecer algo, nós não merecemos nada. Nós fazemos jejum achando que isso vai ser mérito. Eu não prego se eu não jejuar antes. Não é sobre nós. Nunca foi. Aleluia. O cristianismo ele é cristocêntrico. Eu gosto sempre de deixar isso muito claro, porque às vezes tem entrada a doutrina egocêntrica dentro da igreja, destruindo o cristianismo, tentando colocar lei aonde é graça. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria ler um texto do apóstolo Paulo em Gálatas 4. Vai nos ensinar que a lei levou até a graça. Gálatas 4. Na verdade, eu gostaria de ler do 3:23. Nós sabemos que antigamente a Bíblia não tinha divisão de capítulo, então as coisas se ligam. É uma carta só de Gálatas, só foi dividido para que a gente achasse melhor e compreendesse melhor também. Mas diz assim: mas antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fomos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião,
pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, também são descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Agora, capítulo 4, versículo 1. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Então agora o apóstolo Paulo está nos ensinando que a lei serviu como tutor. O que seria um tutor? Seria mais ou menos uma babá que nos conduziu, um condutor que nos conduziu à fé. A finalidade da lei é a fé. A lei só veio para mostrar que nós não conseguimos se salvar por nós mesmos. A lei só veio para mostrar que todos nós pecamos. Ninguém consegue viver a lei. Ninguém consegue viver a lei. É impossível viver a lei. E agora nós entendemos isso, e agora nós vivemos na fé mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o crescimento. Quando estávamos sob a lei, nós éramos pessoas imaturas, e por mais que éramos herdeiros através de Abraão, nós não podemos acessar a promessa porque éramos crianças, mas agora na graça nós somos adultos. Aleluia. Mediante a fé no Senhor Jesus. Aleluia. Mediante a fé. Então o crescimento do Espírito é esse: é sair da lei e viver a graça, é deixar de tentar viver pelas próprias forças e viver dependendo do Senhor. Amém. Essa é a diferença do crescimento de um adulto natural, do crescimento de um adulto espiritual. Porque um adulto natural, à medida que ele cresce, ele se torna cada vez mais independente. Ele se torna mais autônomo, ele já quer deixar os pais, ele quer comprar uma casa, ele quer casar. Mas o adulto espiritual, cada vez que ele cresce mais, ele se torna mais dependente. Aleluia. Ele se torna mais dependente de Deus. Ele sabe, ele tem a convicção de que sem Deus é impossível. Sem Deus não tem como. Sem Cristo não tem como. Por isso o Senhor Jesus nos ensinou: seja como criança. Toda criança é dependente de um responsável. Seja como criança. Deixa o Senhor Jesus cuidar de você. Entrega a sua vida. Deixa Ele fazer, deixa Ele agir em todas as coisas. Ah, mas não tem como. Tem como sim. Se Ele é o seu Pai, se o seu Pai é o dono de todas as coisas, o que é impossível? Nada é impossível aos filhos de Deus, porque temos um Pai que é o dono de tudo. Aleluia. Que é o dono de tudo. Chega de botar empecilho mediante a visão natural das coisas. Quando a gente começa a viver no Espírito, o nosso modo de ver muda, o nosso modo de ouvir muda. Porque agora já não ouvimos com o ouvido da carne. A gente escuta tanta notícia ruim na televisão e deixa isso entrar e toma isso como verdade. Mas a verdade não é o que está sendo dito no mundo, a verdade é o que está sendo dito aqui. Aleluia! A verdade que está sendo dita aqui é que o Senhor Deus amou os seus filhos de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Aleluia. E o próprio Deus disse: não tenham medo, pequenino rebanho, porque o Pai se agradou de dar o reino, o seu próprio reino. Se Ele voltar e nos encontrar sendo fiel em todas as coisas, Ele nos dará tudo. Se Ele não poupou o seu próprio Filho por nós, que Ele vai poupar agora? O próprio apóstolo Paulo nos ensina: a gente precisa aprender a viver a graça. Às vezes a gente tem vivido mediante ao que a gente vê. Ah, mas eu estou vendo que esse cara não tem perna. Não tem problema. Se o Senhor Jesus disse que cura, a perna vai crescer. Aleluia. Olhar com os olhos espirituais mediante o que está escrito na palavra. A palavra é a verdade. A palavra é a verdade, não as coisas do mundo, as notícias do mundo, os rudimentos do mundo. Não. A palavra. É a palavra. Isso é viver a graça.
Isso é viver a graça. Isso é viver a graça. Mas quando eu falo sobre graça, eu não estou falando que acabou o pecado, que ainda tem juízo, ainda tem pecado, mas tem perdão. Tem perdão para aqueles que se aproximam dele. E a graça, ela não é ausência de mérito. Na verdade, a graça não é ausência de serviço, mas ela é ausência de mérito. Tem trabalho, tem obra, tem que fazer, tem que trabalhar, mas não tem mérito. É o Senhor que nos conduz. Oh, É o Senhor que nos conduz, é o que o Paulo nos ensina na carta aos Efésios. A graça ela é dom de Deus, gratuito, não mediante as obras, para que ninguém se vanglorie. Mas a gente precisa viver as obras. A verdade é que as obras, ela mostra se de fato somos salvos. Nós somos salvos pela fé, mas agora se somos salvos de verdade, nós faremos obras. Porque nós entendemos a salvação. Amém. E é isso que a igreja precisa entender. Nós não somos salvos pelas obras, nós não temos méritos nas obras. Nós fizemos a graça, mas tem trabalho. O Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha e eu também trabalho. E se Cristo trabalha, a igreja também trabalha. Aleluia. A igreja também trabalha, tem trabalho, mas tem descanso. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso. Só que a palavra descanso desse versículo no grego é anapausis, que é trabalhar enquanto descansa. Enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou fazendo, eu estou descansado, porque eu tenho paz. Glória a E Deus. certeza no meu Senhor Jesus. Aleluia. A verdade é que existe algo no nosso cérebro que ele tende a pesar ao descanso. Em todos os momentos, ele tende a pesar de fugir da responsabilidade e buscar um conforto, porque entendemos que a responsabilidade nos dá um fardo. A responsabilidade às vezes pesa, né? E nós queremos descansar, nós queremos o conforto. Só que a verdade é que em Cristo, quando nós fugimos da responsabilidade, é aí que nós temos a falta de paz. Porque quando corremos da responsabilidade, a gente... Eu não sei vocês, mas se Deus falar algo comigo e eu não faço, pode ter certeza que eu vou sofrer o dia inteiro. Vou ficar pensando naquilo, poxa, podia ter falado, era só ter falado, era só ter chegado e falado, mas eu fui covarde. Nós precisamos lutar contra esse conforto natural e buscar o conforto do Espírito, essa paz de fazer, porque depois que você faz, aí você fica tão tranquilo. Glória a Deus, Deus fez. Deus fez. Então a gente precisa crescer na graça. Só para a gente encerrar, eu queria ler o último texto no Novo Testamento, em Timóteo, 2 Timóteo. É o último texto que fala sobre a graça, para a gente poder entender que, de fato, a Bíblia nos ensina a crescer na graça. 2 Timóteo 2:1. O Senhor Jesus cresceu na graça. O apóstolo Pedro disse: cresçam na graça. E agora o apóstolo Paulo, ensinando ao seu filho Timóteo, em 2 Timóteo 2:1, ele vai dizer assim: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça. Essa é a nossa força, é a graça, é o favor imerecido derramado sobre nós que tem nos conduzido a cada dia, é o amor de Cristo derramado sobre nós que tem nos conduzido a cada dia. A verdade é que nós não somos movidos por quanto nós amamos a Deus, porque o nosso amor é falho. Nós temos que ser movidos por quanto Ele nos ama. O entendimento de que Cristo nos ama nos move. E aí, mediante a qualquer situação, se eu entender que Cristo me ama, acabou. Se Ele me ama, eu faço qualquer coisa. Se Ele me ama, eu vou andar no deserto para pregar para uma pessoa só. Amém. Se Ele me ama, eu vou ser movido em todas as coisas. Esse é o mover do cristão. É o amor de Deus por nós, que não é falho. Não é falho. E isso é muito claro na vida do apóstolo Pedro e do apóstolo João. A verdade é que o apóstolo Pedro sempre disse que amava a Cristo, mas no momento de mostrar aquele amor, ele negou. Ele negou. Mas o apóstolo João, ele sempre disse que ele era o discípulo amado, o queridinho de Cristo, que deitava no colo do Senhor Jesus, do Mestre.
E ele foi o único discípulo que esteve na crucificação. Então aquele que dizia que amava muito, infelizmente falhou, negou, mas aquele que se sentia muito amado até o fim, ele foi o único que viu Cristo crucificado. Então o amor, a graça, é isso, é entender Ele em nós. E aí tudo se move. Tudo se move. Tudo se move. O versículo é esse. Fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça do Senhor Jesus. E aí eu começo a imaginar o apóstolo Paulo. Essa é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ele já estava preso, condenado à morte, seria decapitado. Nós vemos isso no capítulo 4, as finalizações da fala do apóstolo Paulo e como isso nos ensina. Mas aqui agora ele está orientando Timóteo. Timóteo vai assumir a maior igreja daqueles tempos. Ele iria assumir aquela igreja, uma grande responsabilidade. Timóteo era novo, tinha uma doença, precisava beber vinho para ficar um pouco melhor. Ele estava doente, ele não acreditava muito. A gente vê que Paulo tem que falar para ele: olha, acredita, você tem espírito de ousadia, viva o dom que eu coloquei em você. Então a gente vê um menino talvez tímido, franzinho, mas vai assumir uma grande responsabilidade. E o conselho que Paulo vai dar para ele: fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça. Paulo fecha tudo nisso. Fortifica-te na graça. Cresça na graça, viva a graça. Aleluia. Você quer uma resposta? O culto da resposta é essa. Cresça na graça. Glória a Deus, aleluia. Na graça do Senhor Jesus. Amém, amém. Eu imagino o apóstolo Paulo dizendo: filho, como eu sofri por não entender a graça. Foi necessário um espinho ser colocado na minha carne para que eu entendesse que a graça me basta. Foi necessário um mensageiro de Satanás esbofetear Paulo dia e noite para que ele não se orgulhasse, para que ele crescesse na graça, para que ele entendesse que a graça basta. E agora ele está dizendo: filho, não seja como eu, não viva a lei, não viva pela força do seu braço, não se orgulhe, não é sobre você. Fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça. Esse é o nascer do Espírito e o crescer do Espírito. Esse é o nascer mediante a água do Espírito e o crescer mediante a comer e beber Cristo e se fortificar na graça. Nós precisamos viver mais no Espírito, ser guiados pelo Espírito Santo, dar ouvido às coisas do Espírito, olhar com os olhos do Espírito, ouvir com os ouvidos do Espírito, falar com a boca do Espírito, que as nossas palavras têm que transmitir graça ao coração daquele que nos ouve. Essa é a ministração desta noite. Gostaria que você se colocasse de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos e comece a pensar: será que eu já nasci de novo? Ou será que eu ainda preciso me arrepender de verdade, entender que não sou merecedor? Será que eu preciso de um toque do Seu Espírito Santo para que eu nasça? Será que eu preciso de um coração mais quebrantado, um coração que é pobre de espírito, entende a nossa pobreza de espírito e entende a necessidade do Seu Espírito Santo? Ou será que eu já nasci, mas eu estou precisando crescer, eu preciso ouvir mais o Espírito, eu preciso mais comer a palavra, comer do Cristo, comer do corpo, me unir melhor ao corpo, viver melhor o discipulado, conversar mais com pessoas, ter mais comunhão? Será que eu preciso estar mais ligado à videira? Será que eu preciso deixar a videira fluir em mim? Ou será que eu estou precisando viver a graça? Será que eu ainda estou vivendo muito a lei? Será que eu ainda estou fazendo muito na força do meu braço? Confiando na minha faculdade, confiando nos meus estudos, confiando no meu trabalho, confiando no que eu sou, eu faço? Ou será que eu tenho dependido de fato de Deus? Eu gostaria de orar. Coloque a sua mão no seu coração. Pai, nesta hora eu quero pedir por nós, pedir pela tua igreja. A tua palavra foi ministrada. O
O Senhor nos ensinou que é impossível ver o reino se não nascermos de novo. Não tem como nem ver, não tem como enxergar. E o reino, ele está dentro de nós. O reino é esse novo nascimento, é viver o reino como cidadão dos céus na terra, é trazer a cultura dos céus na terra, é viver a tua vontade na terra. Nós oramos que venha o teu reino sobre os nossos corações, que venha o teu reino, que tenhamos vida no Espírito, que cresçamos no Espírito, que possamos se fortificar na graça dia a dia, que possamos depender do Senhor e somente do Senhor, que sejamos como crianças, dependentes do teu infinito amor, do teu cuidado, que sejamos totalmente teus, que o nosso movimento, que os nossos passos seja mediante a promessa que o Senhor disse que sempre estaria conosco. Aleluia. O nosso id, a nossa pregação do Evangelho, o nosso fazer, ele não tem finalidade, ele não é concreto se a promessa não cumprir, que o Senhor disse que estaria sempre conosco. O Senhor nos ensinou a ser fortes e corajosos, mas o Senhor prometeu que sejamos fortes e corajosos em Ti. Amém. Em Ti, não é força e coragem em nós. Então eu peço, Pai, eu peço pela Tua igreja, que sejamos filhos, dependentes de um Pai. Nenhuma criança cresce bem sem o cuidado de um Pai, sem a paternidade. Que sejamos filhos do nosso Pai, que cresçamos mediante ao novo nascimento em Ti. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus abençoe.